Olá, hoje o Mãos Solidárias vai contar a história da Casa da Criança Paralítica. E olha só, a gente descobriu que aqui é o endereço certo da palavra superação. Só que na Casa da Criança Paralítica tem muito mais que cuidados com a saúde. Tem solidariedade e muito afeto. Pequenos passos revelam grandes sorrisos por aqui. É que a palavra conquista está em cada cantinho. E olha que o espaço é grande. Tem oficina, fisioterapia, psicólogo, bazar, fonoaudiólogo, terapeuta e um ingrediente especial que dá o toque da receita vitoriosa: amor. O pai do João sabe bem que sabor é esse. Bom, a diferença é notável para a gente porque o carinho de todos os profissionais, a competência principalmente, que todos são super competentes, super profissionais e atenciosos, não só com o meu filho, mas com a gente vê com todas as crianças aqui. As crianças chegam, é bem acolhida, é bem recebida e isso se torna, eu acho que de muitos outros atendimentos, se torna mais humano aqui, bem bacana o trabalho deles. O reflexo de tanta dedicação está na saúde do menino. Olha só quanta diferença de quando ele começou a vir aqui. Nossa, a evolução é tremenda, é enorme, porque ele começou com 4 meses e hoje ele está com 4 anos. Nesses 4 anos de atendimento mudou bastante, a fala, coordenação motora, postura, então foi ótimo esses 4 anos aqui que ele está frequentando. Ana Júlia também vem aqui desde pequenininha. A menina sabe o quanto a Casa da Criança Paralítica é importante. Aqui eles me ajudaram muito a melhorar minha marcha. Nas lições de casa eles também me ajudaram muito. Qualquer coisa que tinha na escola eles me ajudaram. Em tudo eles me ajudaram um pouquinho. Um pouquinho não, Ana, muito! É que quem vem aqui recebe ajuda de qualidade de graça e muito valiosa. Sempre foi, na verdade, né? A Ana chegou aqui muito nova, não tinha nem 2 anos ainda, com muita dificuldade, a gente ainda descobrindo o que era uma paralisia cerebral. E a gente sempre teve um apoio psicológico, um apoio afetivo. Tudo que a gente precisa desde escola, desde médico, eles sempre ampararam, sempre tiveram um retorno para dar nas dificuldades e foi essencial para a vida dela. Hoje é uma menina muito independente, tudo isso foi trabalhado aqui, essa independência, então foi essencial. Sem a Casa da Criança Paralítica ela não teria esse resultado de hoje. Para a família, não tem presente melhor do que ver a evolução da criança. A trajetória do Pedro na Casa da Criança Paralítica é cheia de vitórias. Para o desenvolvimento, o Pedro entrou aqui, ele tinha apenas 9 meses. Hoje ele já é uma criança que está com 5 anos e o desenvolvimento foi assim extraordinário. Muitas mudanças, muitas coisas e a Casa da Criança nos acolheu desde o início. Agora a gente vai mergulhar um pouco mais na história da Casa da Criança Paralítica. E olha que são muitos capítulos, afinal, são mais de 60 anos de atendimento para quem precisa. Aqui comigo estão a Ana Paula e o Jonas, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Também. Como é que nasceu essa história tão bonita de muito sucesso? Então, a Casa da Criança Paralítica de Campinas, ela surgiu por conta, lá em 1954, por conta de uma epidemia de poliomielite, né, onde 2 pessoas, em especial o Dr. Hernani e o Dr. Lix da Cunha, né, buscando um tratamento para essas crianças, né, com essa epidemia da poliomielite, criaram essa instituição. Então começou com uma necessidade, né? De uma epidemia. Sim, ela começou com uma necessidade e, obviamente, depois ela foi crescendo ao longo dos anos, né, já passaram 65 anos, e ela hoje é a Casa da Criança Paralítica de Campinas, que não atende mais a questão da poliomielite, né, porque ela já foi erradicada. Hoje nós temos o atendimento na área de paralisia cerebral, mielomeningocele, né, onde as crianças de Campinas e da região de Campinas, no entorno de Campinas, são aqui atendidas.
A casa, Ana, virou uma referência nesse tipo de atendimento? Virou uma referência, sim, aqui em Campinas, né? Realmente por conta do atendimento que é diferenciado, né? Aqui nós temos um local onde todas as terapias são realizadas nas crianças, né? Então isso facilitou para que as famílias não precisem ir em vários centros para receber o atendimento de reabilitação. Porque até a gente pensar em locomoção, nesse caso já é um obstáculo que a família tem que enfrentar. Tendo um local onde encontra tudo, é melhor para o tratamento? Sim, facilita muito. As famílias, né, são bem beneficiadas em relação a isso. Né? Eles costumam vir aqui nos atendimentos 2 vezes na semana, né, no horário oposto à escola, onde eles recebem todos os atendimentos que precisam, físio, fono, TO, estimulação pedagógica. Agora a gente está numa estrutura muito grande, né, seu Jonas? Mas nem sempre foi assim, foi crescendo aos poucos? Foi crescendo aos poucos. A Casa Criança Paralítica de Campinas, ela começou na Rua Lusitana, em Campinas, numa casa. Né? E hoje, né, com essa estrutura que nós temos, né, de aproximadamente 8.000 metros quadrados, né? Hoje nós temos todos os tipos de atendimento, como a Ana falou. Né? Além disso, nós temos também, além desse atendimento, nós fazemos as recuperações e adaptações de cadeira de rodas. Isso é muito importante, né? Para quem está começando aí uma nova vida, está começando aí a tentar se locomover, né? Então é importante ter esse apoio, né? Sim, hoje a casa oferece até no sentido de fazer a inserção dessas crianças, né? No meio social, né? Dar a ela pelo menos a mínima capacidade, né, dela se locomover e conviver com as outras pessoas em condições de igualdade. Agora, por que é isso importante, fazer esse tipo de integração? Eu acho que a criança, né, e a gente tem até parcerias com escolas públicas de Campinas, escolas particulares, né, onde as crianças vêm à casa da criança, né, no sentido de conhecer a realidade das próprias crianças que aqui são atendidas, né, e perceber que elas são iguais. Ainda que elas tenham deficiência, as crianças tratadas aqui, elas são iguais às outras crianças. Então essa inserção social, eu acho que é muito importante. Tá? E é bom a gente pensar na diversidade também, né? Então há uma troca, né, das crianças que aparentemente não têm nenhum tipo de deficiência com as que têm. Isso também, a gente acaba gerando um certo tipo de transformação social? Não resta dúvida quanto a isso, né? Eu e a Paula já vimos aqui muitos casos de crianças que vêm aqui e saem daqui muito satisfeitas porque elas conseguiram conviver com essas crianças e perceber as dificuldades que elas vivem no seu dia a dia, mas mesmo assim tem muita força de vontade. E é uma semente que vai se espalhando, né? Da é integração. Muito bacana. Agora eu vi também muitas famílias aqui, né? Elas também recebem algum tipo de apoio? Então, as famílias recebem um acolhimento, né, do atendimento tanto do serviço social quanto da psicologia aqui, que é um atendimento que a gente faz intensivo, né? Porque a gente não atende apenas a criança, a gente atende o grupo familiar. Né? Isso é importante porque atender um todo? Porque, na verdade, a criança acaba não ficando deslocada no sistema, né? Então, muitas vezes a questão da criança, a situação da criança com deficiência traz algumas outras demandas para a família. Né? Então, a gente precisa estar acompanhando, a gente faz, inclusive, visita domiciliar, para estar conhecendo a realidade da família no local onde eles moram, né? Para ver se aquele espaço também está adaptado, né? E é por isso que a gente faz mesmo, para poder estar vendo que às vezes são prescritos alguns equipamentos aqui, que às vezes na casa não dá para ser utilizado, né? Por espaço físico, então daí a gente consegue fazer uma adequação da realidade da criança com o que o terapeuta espera para a evolução do quadro clínico dela. Né? E você falou de alguns tipos de tratamento, quais são esses tratamentos? Você já falou da psicóloga, quais outros tratamentos? Tem a terapia ocupacional, fonoaudiologia, nós temos também a nutrição e o atendimento médico. Nós temos ortopedista, fisiatra, neuro e pediatra, que eles são voluntários aqui na casa. Então, nós conseguimos dar um suporte terapêutico para isso, né? E médico também. Agora, né? como que esses voluntários chegam até aqui? Vocês vão atrás, eles vêm, oferecem o trabalho? Na realidade, em alguns casos vêm aqui, em alguns casos nós buscamos no mercado, né? É como se busca um profissional, né? Só que esse profissional, obviamente, ele tem que vir à casa e saber que não vai ganhar, né? Não tem um salário. Então, na realidade... Ele vai doar o trabalho. Vai doar o tempo dele, né? Pelo menos um meio período por semana e tal. Então, ele vem à casa e acaba se apaixonando pela estrutura, pelo trabalho, e acaba ficando, né? Eu acho que uma questão que a Paula levantou muito bem é a questão do acolhimento da família.
Eu acho que a casa hoje ela tem uma marca nesse sentido. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, não é apenas a criança que é atendida, é atendida também a família. Porque a gente sabe, né, por questão de empatia, você tem que se colocar no lado do outro e entender as dificuldades que ele vive com essa criança. Né, e a família tem que estar preparada para lidar com aquele parente. E a casa não só oferece essa condição, como também oferece o trabalho jurídico, né? Nós temos uma diretora jurídica aqui. Isso é importante, tá? né? E voluntária também, toda a diretoria, aliás, é voluntária, né? Ela passa para essa família quais são os direitos que ela tem. Porque muitos nem sabem, né? Nem sabem que tem algum benefício. Algum benefício que o Estado é obrigado a lhe oferecer. Por exemplo, quais benefícios, assim, para a gente citar alguns deles? Eles têm um suplemento, né, alimentar. Nós temos algumas crianças aqui, por conta do quadro de paralisia cerebral, eles têm uma dificuldade grande mesmo de deglutição, né? Então eles precisam de um suplemento alimentar para a própria sobrevivência. E alguns remédios mesmo de alto custo. Então é feito um processo, tem uma prescrição médica e da nutricionista, é feita essa prescrição e a advogada entra com esse processo. E é advogada daqui mesmo? Ela é voluntária aqui na casa e ela dá esse suporte jurídico mesmo para essas famílias. E porque geralmente são remédios, suplementos muito caros também, né? São, que as famílias realmente não teriam condições de estar tendo, né, de estar adquirindo. Então isso é um ganho para casa mesmo. Né, sabendo dos direitos que tem, né, que tem acesso aos benefícios que pode vir a ter. E falando nisso, qual que é o perfil dessas pessoas que vêm aqui, tanto das crianças, dos adolescentes? Nós temos uma população em vulnerabilidade social, né? Nós não fazemos acepção de pessoas no nosso atendimento. Então, qualquer pessoa que venha procurar a instituição, que tenha um quadro motor, né, e um diagnóstico relacionado a essa parte motora, essa deficiência motora, nós atendemos. Mas são encaminhadas por médico ou elas ficam sabendo do trabalho e vêm? Não, são encaminhadas por médicos mesmo, né? Os encaminhamentos vêm via posto de saúde e nós temos uma agenda que chama Agenda Sol. Nos postos é feito esse agendamento e as famílias vêm mediante a esse encaminhamento do especialista. Agora, vocês têm noção de quantas pessoas estão sendo atendidas? Nós temos agora aproximadamente 360 famílias. Nossa, mais ou menos, 360 famílias, né? E na realidade essas 360 famílias, elas representam, as crianças no caso, aproximadamente 4.000 procedimentos de especialistas dentro da casa por mês. Nossa, porque elas passam por um atendimento multidisciplinar, justamente, né? tá? E depois você somando todo esse atendimento, hoje estamos aí aproximadamente em 4.000 procedimentos no mês. E desses atendimentos, que retornos que você recebe também? Da evolução daquele assistido, não só da questão também de saúde, mas de autoestima? O que vocês vão colhendo aí ao longo do mês? Isso é muito bacana. Eu estava falando com o Dr. Reginaldo no último seminário que nós tivemos, e o Dr. Reginaldo, na fala dele no seminário, ele disse que a alegria, né, e a honra, né, por trabalhar na casa é ver uma criança que chega em condições, obviamente, não diria precária, mas com patologias graves, elas saem pelo menos aqui já de uma certa forma com um outro, você percebe no olhar da criança. É óbvio, sorriso também. É o sorriso da criança, né, de saber que ela passou por esse procedimento. É um procedimento, eu diria que se você fosse passar dentro de um consultório particular ou através de um hospital particular, tá? Muito dessas crianças, com certeza, a grande maioria não teria condições. Não teria condições. E o atendimento aqui é o mais humanizado, é isso? É muito humanizado, tá? É uma coisa que nós pregamos aqui, a diretoria. Eu acho que é importante a gente respeitar, sobretudo, os limites dessa família. Tá? Você não pode exigir dessa família além daquilo que ela pode dar. Tá, doar ao seu filho. Então aqui nós fazemos um trabalho, como eu falei, de empatia, né? A gente se coloca no lugar deles. Faz tá? essa análise, essa análise, tal, tudo pelo serviço social, tá? E a gente percebe que a gente precisa ajudá-los. Tá? E isso que é o retorno que nós temos, tá? Da satisfação do serviço cumprido, eu diria. De ver esse retorno, da pessoa está ganhando aí uma autonomia, uma autoestima, né? A família, às vezes, que estava um pouquinho fragilizada, já começa a se fortificar, né? A gente tem exemplos claros aqui na casa, né? Famílias que se tornam amigas da casa, né?
Crianças que já passaram por aqui, que voltam. que voltam pra depois, contar, né? depois de adultos. Nós tivemos casos de pacientes que passaram por aqui, que se formaram, são É isso que eu ia profissionais. falar, vocês têm bastante, devem ter, né, em mais de 60 anos, muitas histórias, Muitas né? histórias. Então, A gente consegue mencionar alguma história, assim? Você falou de um paciente tem um que paciente estudou. que se formou, né? Nós temos um rapaz, né, agora ele já tem acho que aproximadamente 28 anos, e agora há pouco tempo nós temos um grupo de jovens, né, que frequentam aqui a casa, que é um grupo de cidadania, onde nós trabalhamos os direitos que eles têm e com a intenção mesmo da inserção no mercado de trabalho, né? E nós fomos conhecer a multinacional onde esse rapaz trabalha. Então, para mim particularmente, que peguei um tempo que ele era mais novo aqui na instituição, foi muito gratificante, né, de ver que ele sempre foi um menino muito esforçado, ele conseguiu fazer a faculdade, ele fez uma pós-graduação e hoje ele está como chefe mesmo de um setor numa multinacional. Isso é muito importante. Então isso é muito de exemplo, né? Então esse é o objetivo mesmo, né, da casa. O nosso objetivo principal, assim mesmo, é essa autonomia. É que mesmo eles tendo algumas limitações, Eles possam né? realmente viver e serem felizes, né, apesar das limitações que eles têm. A gente vai fazer uma pausinha agora, o nosso bate-papo está muito bom, mas daqui a pouquinho eu volto e você que está nos acompanhando não sai daí, porque o Mãos Solidárias volta já já, é rapidinho. O Mãos Solidárias está de volta e a gente vai continuar nesse bate-papo sobre a Casa da Criança Paralítica. Aqui comigo continua a Ana Paula e o Jonas. A gente falou no começo do programa sobre essa questão da inserção, né? Vocês recebem escolas, mas também fazem atividades fora daqui. Como é que é isso? A casa, na realidade, além de atender as crianças aqui, ela tem um serviço que é primordial na concepção de toda a administração da casa, junto com os seus técnicos, que é a casa ir à escola, né? Porque a gente sabe das dificuldades dos nossos professores quando recebem uma criança com deficiência. Muitas escolas não estão preparadas ainda, muitas né? delas não estão preparadas, mas a gente está tendo já uma melhoria considerável nisso. Você faz essa avaliação que evoluiu muito, né? Como essas crianças são recebidas, né? Como as escolas estão melhorando para receber esses alunos? Sim. Os profissionais, os professores dessas escolas já estão preocupados com isso, né? Até por conta do trabalho que os nossos técnicos vêm fazendo, os nossos pedagogos que vão a essas escolas, onde mostra, né? Falando para os professores como é que ela deve atender, como é que essa criança deve ser recebida na sala de aula, né, em condições de igualdade com os outros alunos, porque não tem diferença nenhuma. Não pode fazer essa discriminação, não, justamente, né? Essa é a nossa preocupação. Tá? E além disso, nós recebemos professores aqui na casa também, tá? Normalmente no início do ano, né? Assim, conforme tem a demanda, né, que eles necessitam, Eles por conta mesmo de um currículo adaptado, né? Então, não só o currículo adaptado nessa parte mesmo do atendimento pedagógico, do desenvolvimento da criança em sala de aula, mas também algumas adaptações, né? Então, é por isso que precisa sempre ter essa troca, nós priorizamos essa troca, para que a nossa criança também consiga ter um acesso de igualdade mesmo em sala de aula. Confortável, né, no ambiente escolar. E quando a gente fala de crianças com algum tipo de deficiência ou adolescente, a gente muitas vezes pensa só em locomoção, mas vai muito além disso, né? Muito além. Tem que ter um preparo psicológico, pedagógico, a escola tem que saber receber. E uma questão mesmo da inclusão, né? Que nem nós tivemos já alguns casos, melhorou muito, assim como o Jonas comentou, essa questão mesmo da inclusão. Tem muito ainda a melhorar como tudo, né? Em todos os setores. Mas existiam alguns fatores limitantes mesmo, que a escola acabava passando para os alunos, né? Para as crianças com deficiência, por conta de algumas dificuldades que eles tinham mesmo. Então, por exemplo, pelo fato da criança não possuir a locomoção, eles achavam que não poderia tirar essa criança da cadeira de rodas. Então, muitas vezes ela não descia para a educação física, por exemplo. E ela tem que participar, Então, né? chegava um momento que ela não queria mais ir para a escola. Porque todos os amigos desciam ou iam para a educação física e ele ficava dentro da sala de aula. E a escola tem que ter essa visão, né? Tem que ter essa visão. Então, tem algumas coisas, tem alguns jogos adaptados que podem ser feitos. Então, existe a possibilidade dessa integração. Basta que tenha, né, a disponibilidade do profissional de estar tendo essa troca. E a vontade, né, também da escola, né? Porque aqui você já oferece essa possibilidade de trocar a experiência. Isso é muito importante. E garantir a diversidade também faz parte da educação, justamente, né? É uma coisa que nós buscamos. Eu acho que garantir a diversidade
né, sobretudo garantindo àquela criança o seu direito de viver em condições de igualdade. Eu acho que é isso que nós lutamos aqui dentro, entendeu? E a gente tem conseguido. Sim. Tem conseguido, foi bom devagarzinho, né? mas nós conseguimos. Como eu falei, é uma história de sucesso, mas também é uma história cheia de desafios. Nesse período, o que vocês vêm enfrentando aí de desafios para serem superados? A gente sabe que manter uma estrutura dessa não é fácil. Então, nós hoje temos parcerias muito interessantes com o nosso governo municipal, né? Através da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, né? Com o SUS, né? No atendimento, e também com a FEAC, que é uma grande parceira da casa, no sentido de indicar recursos para os nossos projetos. Mas, obviamente, esses recursos nunca são completos, né? A gente precisa de outras formas. Às vezes fica um pouco sufocado, sufocados. né? Então, nós temos aqui, né? Nós temos grandes empresas que nos indicam para o recebimento do imposto de renda, indicação da casa. Isso faz, na hora da declaração, a pessoa pode indicar aqui a instituição. Justamente. Né? Então, nós temos uma área aqui na casa, chamada área de comunicações e captação de recursos, que entra em contato com essas empresas, obviamente solicitando a colaboração para a indicação da casa para o recebimento desse imposto de renda. Além disso, nós temos o nosso bazar, que é uma fonte de recurso muito interessante aqui na casa. Como é que funciona? Nós recebemos doações, né, de roupas, bens eletrônicos. Então, quem que tiver alguma coisa em casa também, às vezes não consegue ajudar com dinheiro e espécie, mas pode doar. É só nos ligar. Só nos ligar, o pessoal nosso, nós temos uma equipe preparada para buscar esse material, seja roupa, seja equipamento, e nós colocamos em venda lá no nosso bazar. Aí esse dinheiro que vocês conseguem é revertido para cá, né? Para custeio, para a nossa área de restaurante e para o próprio atendimento da criança, o nosso objetivo, nossa missão é o atendimento da criança. Sempre é a criança. É a criança. Então esses recursos sempre são dirigidos à criança. E assim, a manutenção também do local, né? Sim, nós temos parceiros, né, que hoje nós já nos atende com material de construção, tintas, enfim, né, sempre quando solicitados. Mas, obviamente, nós precisamos de outras, né? No sentido de aumentar. Porque a demanda é grande, a demanda é grande. Existe até lista de espera aqui, de crianças que querem, adolescentes? Nós não temos lista de Vocês espera. conseguem dar conta, então. Olha que bom. Demanda, sim. Porque às vezes, né, como é referência, um trabalho de referência, então às vezes a gente até imagina que tem gente querendo entrar, né? Então é importante que vocês conseguem dar conta, né? Sim, com certeza. E a gente falou de uma história de 60 anos, e para o futuro, o que vocês pensam aqui? Então, eu tenho uma ideia, eu até estava conversando com a nossa assessora de imprensa, a Carol, e eu tenho uma ideia de tornar a casa um centro de pesquisa. É um sonho grande? É um sonho grande, mas vamos jogar a primeira semente, né? Isso assim é importante, né? Vamos jogar primeiro. É assim que o sonho vira realidade. Justamente. Então, eu acho que a casa ela tem dados aqui, né, de patologias que pode ajudar os outros centros de pesquisas, a exemplo de grandes universidades, né? E a gente está aqui do lado da Unicamp, né? Da Leopoldo é uma Mandir, referência, as outras universidades, a Unip, Metrocamp, todas essas são, de uma certa forma, parceiras já da casa. Mas nós temos uma estrutura aqui, sim, já preparada para ajudá-los. E vocês já fizeram contatos com essas universidades? Então, nós tivemos o último seminário na semana passada, que foi o 6º seminário da Casa da Criança Paralítica, né? De prematuridade. Lá já participaram professores da Unicamp, professores e médicos do Boldrini. Esse seminário que eu percebo é que vocês estão dando voz, né? Está saindo daqui, chamando a sociedade para discutir. Nós estamos disseminando conhecimento. Eu acho que a palavra correta é essa, tá? Quando você parte para isso, você diz o seguinte, a casa tem condições de disseminar. Tá? E esse que é o grande objetivo dessa diretoria, né? No sentido de tornar a casa como referência mesmo, inclusive junto às universidades. Tá? Então, desde já, eu já coloco a Casa da Criança Paralítica de Campinas para que as outras... Portas abertas. Portas abertas. Venha conhecer. Tá? Você que é um aluno de medicina, você que é um residente, tá? Você que é um estudante de fono, de TO. É importante, tá? De psicologia, assistência social. Né? Então, você que está nessa área, vem aqui, venha conhecer a casa. Eu tenho certeza que para você, na sua formação, vai ser uma coisa de muito enriquecedora, né? É uma troca, né? Então esse é o nosso objetivo. Mas de outro lado, para se falar do futuro, nós temos que falar do passado. Né? Eu sempre falo que a gente, quando você quer que se esqueça um passado, é só você derrubar, né? Você tem a história de que quando você, principalmente nos países com ditaduras, né, eu me permito falar isso,
né? Quando você quer fazer com que as coisas esquecem, você derruba estátuas, queima bibliotecas, não é assim que funciona? A gente não pode Tá? esquecer da história. Tá? Né? Então, aqui eu acho que o grande objetivo dessa diretoria e de todos os técnicos é manter e lembrar sempre do legado daquelas pessoas que começaram a Casa da Criança em 1954. Até porque a história até é interessante, outro dia eu estava junto com outros diretores, dando uma olhada nos livros caixa de 1959. Olha. Tá? Até como curiosidade, eu até vou falar, tem lá 2 formas de arrecadações que eles faziam na época. Em porta de estádios de futebol. Olha. Tá até o jogo lá, é Ponte Preta e São Paulo. Tá, e teve outro jogo. Isso é história mesmo. E teve outro jogo lá, Mugiana, esse Clube Mugiana, que hoje é patrimônio de Campinas, né? Contra o Bragantino de Bragança Paulista. Olha. Que essas pessoas, quando começaram a casa, foram nas portas dos estádios. Então, desde lá já era uma luta, Era uma luta, entendeu? Então, acho que esse legado, esse trabalho que esse povo teve, poxa, não pode no ser mínimo esquecido. que nós temos que fazer é respeitar e mantê-lo. Não pode ser derrubado. Não pode, sob hipótese alguma, entendeu? Então, é o futuro, mas sim sempre lembrando o passado. Do passado. E vem mais pessoas, né, querendo ajudar, e vocês têm que deixar isso, né, esse marco, né, porque a casa foi um marco para a sociedade, não só daqui de Campinas, mas eu acredito do país mesmo, né? Eu acho que o grande centro nosso, nós estamos aqui no estado de São Paulo, nós estivemos inclusive em São Paulo com a secretária da pessoa com deficiência, a doutora Célia Leão, né, onde nós levamos esse projeto da oficina Locomover para ela. Né? Nós precisamos mostrar isso que nós estamos fazendo. E a equipe dela gostou muito e quer fazer disso, ela até falou, ela não, porque ela não participou da reunião, participaram os assessores dela. Mas fala assim, olha, nós gostaríamos de levar essa oficina para o estado de São Paulo. Tá? Mostrar como é que se faz. Ter uma abrangência maior, né? Então, acho que a gente vai começar, é o primeiro passo, né? O futuro nos espera. É isso mesmo, sempre para frente. Eu quero agradecer a participação de vocês, que o futuro seja igual ao passado, brilhante. Muito né? obrigado. A gente continue nessa trajetória aí de muito sucesso e que os atendimentos continuem assim também, trazendo autoestima e esperança para essas crianças e adolescentes. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigada pela participação de vocês e obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Até nosso próximo encontro. Tchau! O trabalho da Casa da Criança Paralítica é reconhecido dentro e fora de Campinas. Vale a pena a gente contar mais um pouquinho dessa história, né? Tá vendo essa turma aí? O pessoal se uniu para ajudar a escrever mais um capítulo dessa história. Nas sacolas tem fraldas, pasta de dente e muito mais. É uma alegria, é uma satisfação, é uma doação de amor. Na verdade, quem está recebendo mais aqui somos nós. E você, também quer ajudar? É fácil. É só ligar para o telefone 019 21 27 72 34. Quem vem aqui sabe o quanto é importante ser abraçado por esse time. Muito amor, muita gratidão. E se não fosse aqui? Aí eu não sei, aí era outra história, mas eu prefiro muito mais essa história.